Torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para. E amanhã temos uma missão dificílima para poder concluir. Missão difícil, mas não impossível, né? Amanhã, dia 12/3, às 7h30, Vasco e Palmeiras em São Januário. O retrospecto dessa partida, cara, é muito importante nós vascaínos estarmos entendendo o que se passa dentro de campo quando se trata de Vasco e Palmeiras, né? Nesse confronto, é um confronto assim muito ruim, um retrospecto muito ruim para nós vascaínos, que não vencemos o Palmeiras, cara, há 14 anos. É isso mesmo que vocês ouviram, há 14 anos. Cara, se alguém tivesse me falado isso, eu também acharia que era uma mentira, um exagero. Como pode nós vascaínos ficarmos 14 anos sem vencer um time? Mas é o que está na matéria. Se você for na internet buscar o retrospecto, né, desse confronto contra o Palmeiras, são 14 anos como mandante. Olha só, como mandante, né? A última vitória foi em 2012, cara. O Vasco venceu o Palmeiras em 2012, gente. Tem noção do que é isso? Cara, é para deixar a gente perplexo, pasmo, filho. E como visitante, né, a última vitória do Vasco como visitante lá no Allianz Parque foi em 2015, totalizando 11 anos. Ou seja, como mandante temos 14 anos e como visitante 11 anos. E para esse confronto, cara, o que se espera é o Renato Gaúcho, que vem treinando o elenco, fazendo as coisas acontecer desde o dia 3, né, de março. Né, o Renato Gaúcho vem treinando, é a esperança de mudança, de virada de chave. Essa é a situação em que nós nos encontramos. Precisamos muito que o Renato Gaúcho venha fazer esse milagre acontecer. E ele já fez algumas mudanças no elenco que não agradou particularmente a maioria dos torcedores. Alguns torcedores, né, estão aplaudindo, estão gostando, mas a maioria não está gostando muito dessa nova escalação do Renato Gaúcho, que está sacando alguns jogadores do banco de reserva, como o Hugo Moura e o Tietê, né, para, né, entrar no lugar do Cauã Barros e do Robert Renan, ou seja, um jogador de criação, que é o Robert Renan, né, e o Pitbull da Colina, que é o Cauã Barros, no banco de reserva, iniciando no primeiro tempo contra o Palmeiras. A torcida ultimamente não tem gostado muito. Eu, particularmente, tenho que dar minha opinião também aqui, que eu não posso escapar dela, né? Eu, particularmente, também não curti essa ideia de Tietê e Hugo Moura começar no primeiro tempo, né? Não curto mais. O Renato Gaúcho, ele quer começar com 3 volantes aí para poder dar uma segurança na zaga. Então, o que acontece? Ele vai sacar Hugo Moura, Tietê do banco de reserva para colocar no lugar de Cauã Barros e Rojas. E aí, filho, o jogador David também já caiu nas graças, né, do Renato Gaúcho, que já o apadrinhou. E a ideia, cara, do técnico é simples, é entrar com 3 volantes. Entrar com 3 volantes para dar uma solidez, né, ali na zaga. Taticamente, né, ele vem reforçando o sistema defensivo. Parece que ele vai jogar, de repente, possa ser que ele entre no 4-3-3 ou no 4-3-2-1, possa ser também, né? Deixando o Cauã Barros e o Rojas no banco e o Brenner e o Spinelli, né? Ambos vão ficar também no banco, parece que não tem agradado muito nos treinos, não sei, né? Com o Fernando Diniz era uma coisa, com o Renato Gaúcho é outra, com o Fábio Carille é outra, ou seja, cada treinador tem sua preferência de jogadores, sei lá, não sei como é que eles fazem, se é meritocracia. A única coisa que eu sei é que o Spinelli, ele por enquanto ainda não se adaptou, o Inestrusa também, né, o Marino Inestrusa também ainda não teve essa adaptação, precisa de tempo para essa adaptação. O Brenner também, que está chegando, né, do futebol lá de fora, precisa também de um tempo de adaptação, apesar de ter jogado mais que o Spinelli e que o Inestrusa, mas precisa também, né, desse momento de adaptação para se encaixar no elenco, assim como aconteceu com o Thiago Mendes, que agora encaixou, né, é titular absoluto, inclusive vai ser o capitão do Vasco a partir de agora, o Thiago Mendes, mas eu sempre, olhei e falei, cara, não é possível que o Thiago Mendes não vai ser capitão desse time.
é o cara que mais reclama, é o cara que mais fica em cima do árbitro, é o cara que grita, é o cara que, porra, meu irmão, ele tá sempre ali com vigor. Agora, tu imagina, tu bota a porra de um goleiro, nunca vi isso na minha vida, cara, na moral, cara, não, me irrita, tem coisas que o Fernando Diniz faz mesmo que me irrita. Como é que você bota a porra de um goleiro que fica lá na puta que pariu, parado, para ser capitão? Acontece a merda lá do outro lado do campo, aí o porra do goleiro, o Léo Jardim, tem que sair correndo de lá do gol para poder falar com o árbitro. E outra, a regra agora mudou. Só o capitão, quer dizer, não é de agora que isso acontece, né, gente? Sempre foi assim. É que os times antigamente não respeitavam, mas agora os árbitros eles estão sendo orientados a chamar os dois capitães para poder desenvolver o assunto. E ele pede que se afaste o restante do time. Caso não obedeça, amarelo. Então o que acontece? Quando ele chama os dois capitães para conversar, irmão, o restante do time tem que se afastar. Aí tu tem noção de que toda hora o Léo Jardim sai lá do gol para vir conversar com o árbitro, mano? Aí quando precisa fazer uma defesa difícil, não faz porque já está esgotado, já está cansado, não consegue pular numa bola. Por quê? Pô, tô esgotado, toda hora eu tive que ir lá falar com o juiz. Tá de sacanagem, né, irmão? O Léo Jardim sair do gol para poder ir falar com o árbitro lá no meio de campo ou lá na área do adversário. Cara, lógico que o capitão de um time tem que ser um jogador, porra, de linha. Não tem como ser, cara, goleiro. Porra, pelo amor de Deus. Ah, ele é resenha, ele é não sei o que, papapá. Ele... Não, mas tu é goleiro, porra. Não cabe ser capitão. Essa é a realidade. Então, cara, a situação é essa. Não tem muito o que fazer. E, como todo mundo já sabe também, né, a tática defensiva é o 4-4-2. Não tem para onde correr. A maioria dos times formam essas duas linhas de 4 ali e a terceira linha de 2 jogadores. Caso venha acontecer uma roubada de bola, a gente entra num contra-ataque rápido para poder pegar o adversário de surpresa. Mas, taticamente, na formação ofensiva, possa ser o 4-3-3, possa ser o 4-2, o 4-3-2-1, mas também possa ele jogar também no 4-2, 1-3. Ele pode fazer várias formações com o time que ele está querendo entrar no atual momento. Agora temos que aguardar para saber se irá dar certo. Agora o Fluminense, o Palmeiras é um time que não é bobo, não é à toa que está em primeiro lugar no Brasileirão. Então, realmente, o setor defensivo tem que ficar realmente bem guarnecido, bem tranquilo, bem alicerçado para que a gente não venha sofrer, né, nenhuma surpresa. Tem jogadores ali que fazem a diferença, jogadores de alto nível, porém parece, né, que o Palmeiras vai vir mesclado, não vai vir com todos os titulares. É uma coisa boa para nós vascaínos, mas, cara, a gente não podemos esperar isso porque, cara, é o Vasco da Gama, né, irmão? A gente não pode ficar escolhendo adversário nem torcendo para que o adversário venha com o time reserva ou com o time mesclado. Nós temos aqui entrar em campo e fazer acontecer, fazer a diferença. E muitas das vezes levar medo ao adversário. Mas para isso, né, temos que ter investimento para poder estar contratando jogadores de alto nível, de prateleira A, para que a gente possa ter, né, um time competitivo. E vamos ficar na torcida aí esperando que o Renato Gaúcho venha fazer diferença e realmente venha fazer com que esse elenco do Vasco da Gama venha despontar. Torcer para que os jogadores que chegaram atualmente venham rapidamente se entrosar, venham incorporar o time para que a gente comece já a ter um time competitivo no Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, galera. Não vou me delongar muito. Saudações vascaínas. Até o próximo conteúdo. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, galera, porque isso ajuda muito o canal. Fui!